095 25 97. FM, Rádio Centre-Ville, Montreal, na Real. Hey, no ar, 5h32, terça-feira, com essa voz aí maravilhosa do Marcião dizendo essa voz 102, essa voz de gripe. FM de volta com a nossa querida Maria de Roussan. Mas que programa é esse? Montreal na Real, de volta, como sempre, toda terça-feira ao vivo. Hoje, fazendo aquele quentíssimo menos 18. Dia 13 de janeiro de 2015. Boa tarde. Perfeito. Hoje nós temos muitas coisas, muita informação. Como sempre, vamos daqui a pouquinho receber o meu xará, Rogério Bilheiro, que deve estar chegando por aí, para falar tudo sobre a Universidade de Montreal. Vou explicar para as pessoas aí que estão com dúvidas, querem vir estudar aqui, falar sobre o sistema educacional da universidade, da maior universidade francófona do mundo. Rogério Bilheiro, que é estudante embaixador, ele faz PhD na Universidade de Montreal. A Universidade de Montreal tem um programa de estudantes embaixadores que conta também com a Lina Donardi, que já esteve aqui na nossa estreia e que ajuda os outros brasileiros a entrar na faculdade com informações, carrega no colo, pega na mão, ajuda a entrar, ajuda a permanecer, só não ajuda a sair. Aí você vai ter que estudar por conta própria. E hoje você vai poder aí, você que está aí, você que está do outro lado, ou você que está aqui querendo estudar, quais são os programas existentes na Universidade de Montreal, a possibilidade de bolsas de estudo, os programas de intercâmbio, como é feito, né? Todo o processo para admissão, se você pode trabalhar enquanto está estudando, essa é a pergunta, né? Qual é o período de admissão aí? Porque aqui as admissões são feitas outono, período de outono, inverno. Isso é uma coisa importantíssima da gente ressaltar quando o Rogério estiver aqui, porque se você piscar, perde a data de inscrição. Às vezes começa em setembro, em janeiro você já tem que estar dando entrada na papelada. E já tem também participação do nosso público, então vamos deixar aí os nossos canais abertos para você que quer participar no 514-495-2597. Se você quiser ligar para cá, você também pode mandar perguntas para o montrealnareal@gmail.com, que já tem pergunta, nós vamos colocar e deixar aí para o nosso amigo Rogério responder. E você também pode entrar pelo Facebook, na nossa fanpage Montreal na Real, ou você pode mandar aí para todos os outros canais dos grupos de imigração, de não estudo, vai ser por falta de canal que não vai entrar em contato com a gente. Antes de começar a entrar nesse assunto e antes também da gente aí já cair para uma musiquinha, eu queria que a gente falasse um pouquinho a respeito de algo que nos toca todos os comunicadores, nós que somos jornalistas, mas também toca principalmente, fere principalmente ao indivíduo, ao ser humano, esse que está aí, obviamente, em qualquer lugar do mundo, né? A gente teve aí os ataques que aconteceram na França, ao jornal Charlie Hebdo, que é um jornal de uma característica de esquerda, de defesa de algumas ideologias particulares desse grupo, que talvez não nos representa nesse sentido, talvez eu possa ser de direita, seja lá o que for, mas o ataque a eles, o atentado, é a pior forma de comunicação e de diálogo de quando você não concorda com uma ideia. Isso não é a antítese, é tudo contrário ao que nós temos como respeito humano hoje em dia, que nós já conseguimos alcançar dentro da dialética, dentro da discussão. E eu acho que isso nos toca, nos fere. A gente colocou aí, nós somos Charlie, ainda que nós não pensamos como Charlie. Porque uma coisa, outra coisa. Assim, vou te passar a palavra já. Eu, pelo menos, penso assim. Não concorda? Boicota. Eu não concordo com muita charge do Charlie Hebdo. Eu acho ultra agressivo. Por exemplo, eu vi uma charge de Maomé. Eu não sou muçulmano. Mas me agrediu uma charge de Maomé de 4 com uma estrela na bunda. Eu achei horrorosa. Mas simplesmente eu não leio, não compro. Posso fazer propaganda contra, posso boicotar, posso falar mal para meus amigos.
Mas violência, nunca. Ainda mais da maneira que foi. E a gente que produz conteúdo, que é jornalista, que briga diariamente pelo direito de expressão, isso atinge a gente no plano pessoal, porque foram seres humanos que foram feridos e mortos. E no plano profissional é uma coisa que a gente não imagina que em 2015 a gente ainda ia viver períodos assim, né? O problema é que o extremismo ele não para por aí, né? Porque a ideia do terrorismo, vamos assim dizer, é exatamente fazer o que eles conseguiram fazer. Espalhar o terror, esta total insegurança. E aí nos preocupa também a resposta a tudo isso, né? Que isso também pode nos afetar, né, como indivíduo, porque aí a questão do controle da imigração, que é muito mais forte, de todo um preconceito, né, que se estende a uma religião, que a gente sabe, né, que tem aí como essência a tolerância, o respeito. Então, isso é também muito preocupante. Uma coisa que é importantíssima a gente não confundir é a generalização. É dizer que todo muçulmano é terrorista. Você tem extremos em todas as religiões, né? Exato. O fundamentalismo é o que, na verdade, a gente combate. E aqui em Montreal a gente convive com tanta gente de tanto lugar, com tanta crença, com tanto background diferente. E não vai ser isso que vai manchar toda uma religião, todo um povo, por causa de meia dúzia de idiota que prega violência. Mas é preocupante. E também não podem ser esses representantes daquilo que a própria ideologia do grupo não prega. Ou seja, eles pregam amor, como né? pode haver até uma separação entre os cristãos e os muçulmanos, se na verdade na base os dois pregam a mesma coisa. Ou seja, aqueles que estão promovendo o fundamentalismo é de tanta ignorância que eles estão contra propriamente o que a essência de sua ideologia diz. Então é a mesma coisa quando alguém dizer assim, uma palavra que não casa, nem etimologicamente, nem em sentido nenhum ela. Fundamentalistas cristãos. Bom, como a Cida falou, se você é fundamentalista, tu é tudo menos cristão. Exatamente. Se tu é fundamentalismo, é tudo menos muçulmano. Então fica aí o nosso registro, a nossa indignação. Eu digo que a arma tem que ser sempre a palavra. Porque é o argumento, né? Eu acho que quando você consegue argumentar, né? Para mim essa é a grande arma. E o tragicômico do negócio é eles terem matado um policial de uma maneira terrível, que tem vídeo na internet, que era muçulmano, se chamava Ahmed. Je suis Ahmed aussi. Enfim. Vamos de música por enquanto. Antes, vamos botar... Hoje também a gente lembrar de falar o que a gente vai comentar além dessa entrevista. Não, né? temos o que não falta pra gente é assunto. Toca aí cedo. Então, hoje a gente vai falar sobre o Festival de Inverno aqui no Canadá, porque aqui Os festivais de inverno, que mais tem festival você nesse sabe que inverno. eu tava pensando essa semana, eu tava vindo e dizendo assim, meu Deus do céu, você sabe que até agora eu não consegui parar, porque eu imaginei que quando chegasse o inverno eu ia ficar em casa, triste, na caverna. Não consegui parar na cidade. A cidade movimenta. É pulsante. Tem outra coisa que eu descobri também, Márcio e Rogério, que a gente pode andar de bicicleta. Inclusive, tem uma turma que anda de bicicleta no inverno. Chama Vélo sur Zéro. Chama Malucos de Montreal. Pois porque é, mas... eu já vi uma galera nevando e andando. Pois velhinho, vi criança. Hoje a gente vai mostrar para vocês, inclusive tem um aplicativo onde mostra aí quais são as pistas, os locais cicláveis, né? Como é que eu traduzo As pistas cicláveis, as ciclovias, os lugares que você pode andar de bicicleta. Você sabe que eu já estou no momento que eu não consigo, tem palavras já que eu não consigo mais. Mas isso é normal, a tendência é só piorar. E a Biblioteca Numérique também, nós temos... que gosta de ler, você pode fazer isso gratuitamente, porque os livros estão disponíveis, livros, romances, músicas, cursos de inglês, cursos de idiomas, disponíveis na palma da mão aí para você. Daqui a pouco a gente vai contar isso e muito mais fazer. já, mas antes deixa eu só dar uma boa noite aqui pro nosso convidado que acabou de chegar, que também é Rogério. Né? Na verdade, nós vamos chamar hoje ele de Rogério e você, Taganelli, vai ser o Rogério, entendeu? Então tá diferenciado. Boa noite, Rogério Bilheiro. Boa noite, Márcio. Boa noite, Xaraí. Boa noite, Cida. Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Joia. E esse frio, hein? Nossa Senhora. Que frio? Não tá frio? Quase congelei do carro até aqui. Caramba, eu andei 20 minutos pra chegar na rádio. Aí, Falei, eu consigo. Tá mais tempo que a gente aqui. E aí, Rogerião? Tamo na agulha, vamos partir pra musiquinha pra levantar o astral, porque a gente começou meio baixo astral, mas temos que tratar as questões importantes da maneira que ela merece. Vamos de música, já a gente volta. Pedrinho
chegava descalço, fazia da vida o que a gente sonhou. Pintava do nada um barato, falava umas coisas que a gente nem pensou. Como é que pode ser tão criativo, autoconfiante, um cara cortês? Pedrinho parece comigo, mas bem resolvido com sua nudez. Tirou da cartola uma flor e me presenteou num domingo de sol. É meu amigo querido, até dormiu comigo no mesmo lençol. Pedro, essa cantiga não fala de amor, mas querido, esse som acho que me entregou. Pedro, essa cantiga não fala de amor, mas querido, esse som acho que me instigou. Pedrinho chegava descalço, fazia da vida o que a gente sonhou. Pintava do nada um barato, falava umas coisas que a gente nem pensou. Como é que pode ser tão criativo, autoconfiante, um cara cortês? Pedrinho parece comigo, mas bem resolvido com sua nudez. Tirou da cartola uma flor e me presenteou num domingo de sol. É meu amigo querido, até dormiu comigo no mesmo lençol. Pedro, essa cantiga não fala de amor, mas querido, esse som acho que me entregou. Pedro, essa cantiga não fala de amor, pero carinho, esse som acho que me instigou. Aí, Montreal na Real de volta com Tulipa Ruiz, Pedrinho. Pedrinho, essa música não fala de amor pra você, meu irmão. Essa Tulipa Ruiz você conhece, Marcião? Você sabe Conheço. que ela é uma galera, faz parte do que eles chamam aí de nova música popular brasileira, que já nem é tão nova assim, né? Essa galera já tá uns 6, 7 anos aí já na batalha. Aquela Cell também, que a gente já trouxe aqui uma que vez. trouxe aqui. Então, pra você, brasileiro, que já tá há muito tempo, você também tá escutando coisas aí de fundo. Tem música nova boa no Brasil, gente. Que é música nova, pra você que falou que achava que tava perdido nas músicas brasileiras, tá aí, ó. E voltando, nosso camarada Rogério Vilheira aqui no estúdio, lembrando pessoal que hoje o tema é Universidade de Montreal. Isso, como você fazer para estudar em Montreal. Exatamente. E estudar em Montreal. Porque o sistema de ensino aqui é completamente diferente do que a gente está acostumado no Brasil, né? Mas, na verdade, também Montreal, o Canadá, né, tem sido o destino dos destinos preferidos aí de quem quer estudar no Canadá. Bom, deixa a gente ajeitar, Rogério, aqui. E um dos motivos, meninos, aqui eles pesquisaram, inclusive o próprio Consulado do Canadá e a BELTA, né, que é a Associação Brasileira de Organizações de Viagens Educacionais, mostrando aí por que os brasileiros preferem estudar no Canadá. E aí tinha uma série de quesitos lá. E aí a questão da segurança,
né? 81% em relação aos outros países. A boa relação custo-benefício, imagina que tem a ver com a questão do custo, né? 63%. A qualidade de ensino, 50,7%. Oportunidade de emprego, baixo custo de vida, a facilidade para o visto e também porque é uma cidade que tem entretenimento e lazer. É isso mesmo, Rogério Bilheiro? É por isso que o Canadá tem sido um dos destinos preferidos para quem quer estudar? O que a gente tem observado é que sim. É esse conjunto todo que você mencionou e de fato, quando o brasileiro olha... Para começar que o brasileiro, eu acho que essa turma que está aí, essa geração de jovens... Eles têm uma coisa que, pelo menos eu, quando estava na universidade, não tinha essa atração para a gente ir para o exterior e não parecia que era tão possível. Mas sabe? o país também era muito fechado, né? A gente não aprendia na época lá outras línguas. Né? Era só os filhos da classe média alta. Exatamente. Quando se falava, a primeira coisa que vinha na cabeça da maioria dos meus colegas, na minha, não, deve ser muito caro e deve ser muito difícil. Mas hoje não. Hoje o brasileiro tem essa atração. Parece que o mundo quer os brasileiros, e os brasileiros querem o mundo. Então, tá vendo essa abertura? Uma equação boa, né? Desculpa a pergunta, qual a tua idade, Rogério? Claro, acho melhor eu falar que é 27. Rapaz, Rogério. Não, porque, sabe por quê? Rogério. 37. Então, a gente é quase a mesma geração. Eu tô tocando no assunto da idade porque é muito importante a gente situar essa questão, porque o tempo tá mudando e às vezes a gente não percebe essas mudanças. Eu vejo muito bem isso claramente. Quando você falava antigamente, vou estudar fora, 1% da população brasileira, filha do Ruá, do rei, que podia. É verdade. Então, hoje, eu acho que começando aqui você aí agora, porque quem tá escutando a gente no Brasil e aqui, sabe, é possível esse sonho? Eu acho que é possível, sim, e acho que hoje existem várias alternativas. Mas é importante estratificar um pouco isso que você falou. Me parece, pelos dados, que em termos de busca de conhecimento de idiomas, o Canadá realmente sai na frente de muitos outros países, assim, na frente da Inglaterra, na frente de França, na frente dos Estados Unidos, na frente de Austrália e assim por diante, para aprender o inglês e também aqui para aprender o francês, na nossa província do Quebec. Em função de tudo que você falou, o Canadá é um país que tem uma das melhores reputações no mundo, isso são vários rankings que mostram isso, são os melhores, se não o país com melhor reputação, pelo menos nas umas últimas sondagens ele foi apontado. Então o brasileiro olha e ele sabe que ele vai estar num país que o que ele investir em educação aqui, ele vai ver o retorno, porque quando as pessoas pegarem e falarem, nossa, mas você estudou no Canadá, conta mais. E aí o brasileiro ele volta com essa formação, seja em idiomas, seja uma formação secundária, profissional, seja universitária, e ele volta também com a bagagem de ter vivido em um dos países que é um dos países mais respeitados no mundo atualmente, né? Então, para idiomas, sim, a gente vê que é uma das maior parte do público brasileiro que quer estudar fora vê o Canadá como uma ótima opção. E cada vez mais a gente vê também universitários. Eu acho que quem abriu a possibilidade... eu acho que a CAPES, a CNPq, eles têm investido muito, né, em enviar brasileiros, ou possibilitar que brasileiros... essa relação aí entre as universidades brasileiras e as universidades aqui de Montreal. Eu tenho amigos da Bahia que já está há muito tempo, lá se vão quase 20 anos, que estudavam aqui na Universidade de Montreal. As universidades do Quebec, eu poderia falar das canadenses, mas vamos ficar por aqui. As universidades do Quebec têm uma longa história de contribuição e de parcerias científicas e acadêmicas com as universidades brasileiras. E o que a gente vê é que isso tem se acirrado, porque as universidades brasileiras estão buscando se internacionalizar. E eu não estou falando só das federais, eu estou falando das privadas também. Conheço iniciativas de universidades privadas que têm criado consórcios buscando se internacionalizar, de mandar seus estudantes e receber também professores para apresentarem ateliês nas suas universidades privadas. Então, a gente vê que essa parceria é antiga, mas o que a gente tem muito observado é que nesse momento o brasileiro vê que é possível. Nesse momento ele está sonhando e está investindo e está vendo acontecer. E daqui a pouco a gente vai falar também sobre Ciências Sem Fronteira, que de alguma maneira abriu aí esse leque aí de opções. Eu acho que isso tem permitido muitos sonhos se tornarem realidade. Eu acho que a gente nunca viu tanto brasileiro pela cidade quando você pergunta por que veio Ciência Sem Fronteira. É incrível. Exatamente. Agora, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta pro Rogério, porque a gente comentou que ele é embaixador da Universidade de Montreal para os brasileiros.
A Universidade de Montreal, ela virou muito o foco dela para o Brasil. Porque tanto que tem um site em português, tem uma comunidade grande no Facebook voltado pro público brasileiro e tem os embaixadores como você, Alina Donardi. Por que isso? Por que o brasileiro? O que o brasileiro tem de especial que a universidade enxergou? Na verdade é porque o Brasil ficou interessante para o Canadá, né? Ótima pergunta, Márcio. Vamos contextualizar. Primeiro que a história de estudante embaixador já é antiga na Universidade de Montreal. Ela tem estudantes embaixadores de outras origens e até mesmo estudantes embaixadores quebecois canadense, que fazem divulgação da universidade para diversos públicos. Inclusive, participam de visitas guiadas na universidade. São os estudantes que recebem outros estudantes e informam outros estudantes. O projeto ele é antigo, ele é grande. O que é inovador é que o setor de recrutamento e admissão da UDM, na verdade a gente fala admissão e recrutamento, esse setor, no final de 2012, ele convidou todos os estudantes brasileiros para um bate-papo, para um buffet, comer alguma coisa e conversar. E foi nesse momento em que o setor de recrutamento quis ouvir os brasileiros. Falou, olha, por que vocês vieram? Como vocês vieram? Conta a sua história pra gente. E aí, porque a universidade ela queria se aproximar mais do público brasileiro. A Universidade de Montreal recebe muito aluno de várias partes da América Latina, da Europa, dos Estados Unidos, bastante também, da África, da Ásia. Mas o público brasileiro, eles vinham notando que precisava de falar mais da UDM, de ser mais conhecida no Brasil. Então, o setor ouviu esses alunos que foram convidados. Lá estavam Lina, lá estavam Cirleia, eu e diversos outros. Participamos desse evento. E depois de algum tempo, a universidade debateu esse resultado que os estudantes brasileiros deram para ela, falando das suas histórias, e decidiram implementar um projeto para tornar a universidade mais conhecida no Brasil. Mas não enviando funcionários da universidade para falar para os brasileiros em francês ou em inglês. A proposta foi mais inovadora e bastante inteligente. Foi só, vamos convidar esses alunos para eles falarem para outros alunos sobre a experiência deles. Nada melhor do que alguém que vive contar aquilo que vive. É muito isso também nos processos de imigração, que a gente tem vários amigos. Quando a gente quer vir, a gente quer ouvir de quem já veio. Claro. Você não quer ouvir de um cara do governo que te conta uma história que é interessante, mas que não viveu aquilo na carne, né? Rogério, você que está no mercado de trabalho há mais tempo aqui do que nós, talvez a gente, quando chega aqui, a gente aprende uma característica desse mercado de trabalho que agora você está evidenciando aí, pelo menos na universidade, que é muito maior a participação dentro desse processo por exemplo, em vez de ser uma informação que parte da direção da escola, é uma informação que parte dos agentes, dos estudantes. A gente aprende, pelo menos aqui nos cursos que eles nos passam, que o mercado de trabalho também é assim. Ou seja, não é aquela coisa piramidal onde o chefe passa, mas que tem muita participação ativa. Parece mais humano, né? Mais humano, um trabalho mais humanizado. É assim mesmo? É isso que acontece? Eu acho que isso abre um debate onde as pessoas vão ter opiniões diferentes segundo as suas experiências, mas o que eu percebo aqui, e os meus amigos que estão trabalhando também relatam, é que a hierarquia ela é bem mais flexível. Você normalmente as pessoas, o mercado de trabalho aqui espera muito do trabalhador que ele seja autônomo e que ele seja capaz de tomar decisões e resolver problemas. Então, normalmente os chefes não estão muito no seu pé cobrando resultado e perguntando por que deu esse problema. Me deu esse problema porque resolve rápido. Normalmente, assim, você identificou um problema, você resolve. E eu acredito que é bem isso mesmo. É questão de delegar tarefas para aquela pessoa que possivelmente é a mais competente para resolver. E se você quiser comparar com o Brasil, né, me parece que o sistema das empresas brasileiras é um pouco mais hierárquico do que aqui. Aqui é um pouco mais frouxo, o que não faz com que a palavra frouxo aqui significa menos organizado. Significa pessoas que têm a liberdade para agir e vão certamente prestar conta das suas ações, né? Rogério, dá para você dar um passo a passo aí em algumas etapas? Como é que é o caminho de saída do Brasil, o contato, o preço, a chegada na universidade e a formação? Eu posso falar bem resumidamente, né? Talvez eu não vou atender as expectativas de alguns dos espectadores, porque
é complexo e é diferente para cada... Não é complexo, existem várias etapas. Não é difícil, mas é complexo. Mas pode ficar tranquilo, dar um resuminho, porque no final a gente vai deixar teus contatos, como é que a galera te acha, o pessoal vai poder te perturbar bastante para saber como é que chega lá. Bom, antes, por que estudar na UDM? Por que é diferente? Tá, Esses eu vou 200 voltar programas... nessa etapa mais que você perguntou, porque isso vai ser importante, mas isso que a Cida coloca ainda mais... É importante pontuar isso. Por que estudar na UDM? Bom, eu não vou aqui... desmerecer nenhuma outra universidade, porque cada universidade aqui ela vai ter algo a oferecer segundo a necessidade da pessoa. Alguns cursos que alguém possa querer vai ser mais interessante ir para outra universidade do que para a UDM. Mas digamos que a pessoa tem interesse em um determinado programa, a gente não fala curso. Curso aqui significa a disciplina que você faz. O programa é aquele em geral, né? Um programa de mestrado em, por exemplo, estatística. Os programas que a UDM oferece uma ampla variedade de programas, né? São diversos programas. E o que a gente... Não é só eu que digo a partir da minha experiência, mas são relatos e são também os resultados que a gente tem das opiniões dos estudantes, é que eles consideram os professores muito bons, muito abertos. A infraestrutura que a universidade tem de serviços para o estudante é bastante ampla também. Os estudantes internacionais contam com um escritório próprio, ou seja, existe o Bureau des Étudiants Internationaux, que vai responder a diversas necessidades desses estudantes. Dependendo do programa do estudante, ele pode trabalhar no campus e ele vai ter os meios para encontrar emprego, porque o escritório de estudantes internacionais ajuda. Então, a universidade em si tem uma infraestrutura fantástica, centro esportivo, centro de saúde, centro de atendimento psicológico e de ajuda ao sucesso universitário, se necessário, ok? E eu falo também que uma coisa que é importante, se a pessoa quiser estudar na UDM, ela vai ter o privilégio de morar em Montreal, que é uma cidade também que, a despeito de não ser perfeita, é uma cidade que tem muito a oferecer para uma pessoa que quer estudar. Montreal já foi apontada diversas vezes como uma das cidades que oferece melhor custo-benefício no investimento em educação. E além da infraestrutura que ela tem de transporte público, não é necessário comprar um carro, a segurança, os preços acessíveis de moradia e de alimentação. Então, eu acho que existem diversos motivos, cada pessoa vai saber definir o que ela quer e por quê, mas, de fato, existe uma ampla gama de programas oferecidos em várias áreas. A gente tem visto muita gente chegar assim, tanto na área de humanas quanto exatas, e a área de saúde também tem tido muito. A gente tem recebido estudantes de enfermagem, a gente tem recebido pessoas com mestrado na área de neurociências que vêm fazer aqui PhD em neurociências. A gente tem recebido pessoas que têm mestrado na área de física, que vêm fazer PhD em física, ou que vêm fazer graduação sanduíche na área de estatística. A gente tem diversos... Rogério, vou ter que te fazer uma pequena interrupção, porque nós vamos para o intervalo, e você volta, então, no próximo bloco, explicando aí o passo a passo, então, para essa galera. Combinado. Valeu? Até daqui 2 minutinhos, gente. Por você, eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador, eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo pro inferno, eu tomaria banho gelado no inverno. Por você, eu deixaria de beber. Por você, eu ficaria rico no mês. Eu dormiria de meia pra virar burguês. Eu mudaria até o meu nome. Eu viveria em greve de fome. Desejaria todo dia a mesma mulher. Por você, por você, por você, por você, por você, conseguiria até ficar alegre, pintaria todo o céu de vermelho. Eu teria mais herdeiros que um coelho. Eu aceitaria
a vida como ela é. Viajaria a prazo pro inferno, eu tomaria banho gelado no inverno. Eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve de fome, desejaria todo dia a mesma mulher. Por você, por você, por você, por você. Eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve de fome. Desejaria todo dia a mesma mulher, Rogério Tanganelli? Todo dia, com certeza. Bom, Entrando na Real de volta às 6h02 da tarde, dia 13 de janeiro. Estamos aqui com o nosso convidado especialíssimo, Rogério Bilheiro, que é embaixador da Universidade de Montreal, Université de Montréal, e a gente tem que ter um cuidado danado, porque quem chega aqui chama UDEM, e não é UDEM, é UDM, não é isso? Os alunos da universidade se referem a ele como UDM, né? Poxa, a gente tem uma dificuldade brasileira. A gente fez um vídeo no YouTube, quem quiser ir lá, youtube.com/Montreal na Real, mostrando tudo por dentro da Universidade de Montreal. Mostramos o esporte. Você falou aí da estrutura, né? Antes da música. E é uma estrutura impressionante. A galera chega aqui e fica maluca, né? Aliás, parabéns pelo vídeo que vocês fizeram, tá? Que Eu isso, não que me isso. canso de referenciar ele no nosso grupo, porque ficou excelente. Participação também da nossa querida Lina Donar. Isso aí. Ela que abrilhantou o vídeo. A gente não fez nada demais, não. Pois é. Ela tinha uma pessoa bonita no É, isso aí. Mostrou os caminhos todos lá pra gente. Aqui, parabéns mesmo pela iniciativa de Que vocês. isso. Mas Rogério deixou, nosso xará deixou... Nosso xará não, seu xará. Deixou uma perguntinha antes da música. Dá um resuminho rápido, não tem como dizer o caminho de cada um, porque cada um vai ter uma ideia, vai querer fazer um curso, um programa diferente. Mas eu quero estudar na Universidade de Montreal. Qual é o meu primeiro passo? Eu entro em contato com vocês, embaixadores, vou no Facebook, vou direto no Bureau de Estudiant Internacional. O que eu faço para conseguir tentar entrar na Universidade de Montreal? Pois é. Então, primeiramente, eu vou dizer o seguinte. A primeira coisa a fazer é realmente buscar informação online, e a informação está amplamente disponibilizada. No início de 2013, nós trabalhamos junto com o pessoal da comunicação da Universidade de Montreal e ajudamos na elaboração de um website em português. Detalhe, a Universidade de Montreal só tem um website em uma outra língua, em português, e é para o Brasil. É exclusividade, esse trabalho só foi feito para o Brasil, até hoje. E até onde a gente sabe, a Universidade de Montreal é a única universidade que faz esse trabalho de divulgação e acompanhamento especificamente, né, para um público. Apesar de que a UDM ela também dá palestras na França, envia pessoal da admissão para a França, para o Líbano, para outras partes da América Latina, mas esse trabalho específico é só para o Brasil. Então, o website em português é o www.admissão, no caso, admission, com 2 S, .umontreal.ca/Brasil, Brasil em português. Então lá a pessoa vai já ter acesso a muitas informações. E outra possibilidade, então, é através do nosso grupo no Facebook, que hoje conta com, a última vez que eu vi, tinha aproximadamente 4.400 pessoas. Bastante, hein? Nesse fim de semana entraram 30, 40. Então, assim, tá muito interessante, o grupo é muito dinâmico, a gente tem vários, não sou só eu que eu respondo, assim, nós temos 4 moderadores, que são estudantes embaixadores, que é a Karine, Serleia, Lina e eu, mas todo mundo responde, assim, todo mundo que já está na UDM, que tem experiência, compartilha, é facebook.com/groups/UDM Brasil Canadá, tudo junto. Então lá a pessoa pode, assim que a pessoa acessar, Xará, esse website em português, à direita vai ter um monte de opções de informação. Entre elas vai estar escrito admissão. E só te interrompendo, porque a gente tinha falado no intervalo, eu queria referenciar aqui o nome do nosso ouvinte, que é o William Kenneth, do Brasil, acho que é assim o sobrenome dele aqui, todo invocado. Ele mandou aqui uma pergunta: olá, Montreal na Real, estou para começar uma faculdade de sistemas de informação aqui no Brasil e queria saber se existe uma pós da mesma
aí no Canadá. Bom, William, o Rogério Bileiro está aqui e te responde agora. Boa noite, William, tudo bem? Então, o que acontece é, sim, e o que eu vou dizer para ele também serve para muita gente. Nessa página em português aqui, ele não vai ter nenhum motor de pesquisa, uma barra de pesquisa, mas na barra geral da UDM, que é www.admissão.umontreal.ca, apenas, vai ter logo uma barra de pesquisa. E lá ele deve digitar a palavra que está relacionada, a palavra-chave que está relacionada com a área que ele busca. O único peguinha é que tem que ser digitado em francês. Ele tem que conhecer a palavra correta, porque senão vai aparecer lá que não tem resultado. Joga no Google. Mas se ele quer ver estudar aqui, é o mínimo do francês. Ele vai ter que ter, né? Essa é uma questão importante. É importante ter a base intermediária para avançado do francês. Aí ele vai digitar, no caso, informatique, que a gente não referencia aqui como ciências, né, da tecnologia da informação, na universidade é Informatica, e lá ele vai ver todas as opções de pós-graduação nessa área. Ele vai ter provavelmente um certificado da Faculdade de Educação Permanente, ele vai ter mestrado nessa área, vai ter doutorado nessa área, talvez um DSS, que é uma especialização. Você já começou com umas siglas aí que já deixou, eu e o Marcelo estamos com comichão aqui já. Explica esse negócio aí, o que é, porque aqui tem. Como é que é, Marcelo? AEC... Ó, eu quando cheguei tentei pesquisar e demorei uns 6 meses. Tem AEC, DSC, DEP, DSS, programa menor, programa maior, mestrado. Menor, ele falou certificado. Você bota o teu filho... Menor não é o teu filho que vai estudar por você, não. É um curso de menor, não é? É um curso de menor. É um curso de menor. Explica aí, Rogério, pra nós como é que funciona. Primeiro a gente sabe o seguinte, aqui vocês têm cursos primeiro, segundo, terceiro ciclo. E dentre esses cursos aí, vocês têm essa série de siglas aí. Então, eu acredito que para a admissão de cada um deles são requisitos diferentes, né? Exatamente. E isso aí vai de encontro àquilo que ele falou do passo a passo. Então, eu vou responder as duas coisas de uma vez. Isso tem que ser para cada um. Okay. Na graduação, você quer entrar na universidade para fazer graduação. Na graduação tem opções. Você tem o bacalaureat, que corresponde à graduação em si no Brasil, que se chama também de bacharelado, que comporta, em geral, 45 créditos. Mas se o aluno... O candidato, ele não quer fazer a graduação completa, ele quer fazer algumas disciplinas da graduação e talvez combinar com disciplinas de outro curso para formar o outro bacalaureado. Que isso é possível, eu posso explicar isso em detalhes para quem se interessar. Mas, digamos, ele pode fazer um mineur, um pequeno, como você falou, mineur, que são... tipo, cerca de 15 créditos do bacalaureat. Então, ele recebe um atestado de que ele tem o mineur. Se ele quiser fazer mais disciplinas, ele pode fazer até 30 créditos, corresponde a um major. Então, se ele chegar a 45, ele já tem um bacalaureat. Há pessoas que combinam 2 mineur e um major, sei lá, vai combinando até dar 45 e ela tem um bacalaureat par cumul. Então, isso é outra possibilidade. Então, só para tentar desmistificar um pouquinho. Na verdade, o que conta é o número de créditos para você saber qual diploma você vai ter no fim desse teu caminho. É mais ou menos isso? No Brasil, se você vai sair formado ou não, que seria porque no Brasil a gente pensa assim, vou fazer, mesmo que sejam créditos, no Brasil, na maioria das vezes, a gente tem assim, o meu curso tem 3 anos, o outro curso tem 4 anos e você sai com um bacharelado em tal matéria. Aqui você pode ter um certificado, como você diz, um certificado, né? Um diploma de menor, de maior e um BAC. Então, o que conta no fundo é a quantidade de créditos que você fez para poder ter aquele tal diploma. Só para diferenciar, então, esses créditos feitos em mineur, major, você não decide sozinho, você é conversado com o responsável pelo programa e para saber onde você quer chegar. Porque eles têm que haver afinidade entre os mineurs e majors que você quer fazer. Não é qualquer disciplina. Então, isso é discutido com o responsável pelo programa para saber qual BAC você quer, em qual área e quais disciplinas você deve fazer. Bom diferenciar, você citou, do certificado. O certificado, ele é um curso também no nível de premier cycle, ou seja, no nível de graduação, mas ele é um curso de 30 créditos, normalmente se dá à noite, durante as noites, né, durante um ano, e ele é mais voltado para a área profissional. Isso é para aquela pessoa que já tem um bacalaureat, é uma pessoa que já tem experiência de trabalho, mas que não tem ainda uma formação aqui, e ele quer trabalhar numa determinada área. Então, por exemplo, para uma pessoa que tem formação na área de saúde no Brasil, aí que a gente está falando talvez mais da clientela residente permanente, né? Já tem uma formação na área de saúde no Brasil, quer trabalhar numa determinada área aqui para ter uma experiência educacional aqui, então ela faz o certificado, que tem diversas áreas, eu não vou listar, depois quem se interessar eu posso dizer quais são as opções. Que me parece que em 3 certificados você tem o bacalaureat.
Isso é possível, daquela forma. Combina, conversa com a pessoa responsável pelo tipo de bacalaureat para ver quais certificados você faz. Tem que ter um objetivo, né? Não é fazendo curso por fazer curso, né? Ele tem que, na verdade, ter ele tem que garantir a você aí um conhecimento numa área que você escolheu. Isso é uma coisa que, né, na UDM a gente consegue disponibilizar bastante. Tem muita gente que me procura, quer se informar, e às vezes eu não sou a pessoa que dá a resposta, eu sou a pessoa que faz a ponte até a pessoa que dá a resposta. A gente liga para admissão, liga para aconselhamento, liga direto para os responsáveis dos programas quando necessário e coloca as pessoas em contato. É muito importante ser bem discutido isso. Bom, Premier Cicla é isso. Se a pessoa vai ser estudante regular, tem um processo. Se a pessoa vem do Brasil com Bolsa de Ciências Sem Fronteiras, o processo é semelhante, mas tem também que aplicar para Ciências Sem Fronteiras, enviar todos os documentos. A gente pode detalhar isso, né? É só me procurar que a gente ajuda a explicar essas questões. E depois a gente tem mestrado, que é aí deuxième cycle. Deuxième cycle, o segundo ciclo, é mestrado e DESS, que significa diploma. Aí, assim, sua sigla. Não, porque eu pesquisei muito, porque eu pensava em fazer isso. Na verdade, eu acabei voltando para fazer um técnico, que para minha área seria mais interessante. Mas eu pretendo fazer esse DSS. E eu não consegui entender que raio de DSS é esse. Se é a nossa pós-graduação lato sensu, se é um mestrado, se é um começo do mestrado. Desenvolve aí pra tirar essa dor de cabeça da galera que tem dúvida que nem eu. Você tem que ter uma licenciatura, um bacharelado. Isso é fato, né? Para que ele possa Não, pro certificado não necessariamente, né? Você não precisa ter o BAC para você. Pro DS, sim. Pro bacharelado não, né? Pro BAC? Não, pro certificado não é necessário ter o BAC. Só pro DS é necessário, é isso? Sim. É bom diferenciar isso. Aqui agora a gente está falando de segundo ciclo, então para ter acesso aos cursos de segundo ciclo é importante já ter um BAC. A pessoa já tem que ter graduação. Esse BAC tem que ser daqui ou pode ser o brasileiro? Pode ser o brasileiro. Pode, então tem que ter, por exemplo, no meu caso eu estou fazendo um certificado, tenho uma dúvida também aí para esse pessoal. Estou fazendo um certificado. Se eu quero fazer na sequência o mestrado, eles vão ter que pedir a validação do meu diploma de BAC do Brasil, ou automaticamente, para eu ter feito certificado, eu consigo ali entrar no mestrado, fazer o pedido para o mestrado? Alguns... Não. Na verdade, não. O certificado não dá acesso direto ao mestrado, mas se você enviar o pedido de admissão para o mestrado, você tem que enviar realmente disciplinas do segundo grau, disciplinas da graduação e qualquer outro curso pós-secundário que você já fez. Isso vai incluir o certificado que você fez aqui. Então, ele vai contar como o seu perfil geral para você ser admitido. É importante dizer que o processo de admissão, ele é bastante... Como é que eu vou te dizer? Ele é fluido. Ele é um processo... pessoal, né? Ele é um processo bem individualizado. A impressão que eu tenho é o seguinte: ele parece complicado pra gente que vem de uma realidade que é preto e branco. É assim, você se inscreve, paga e vai e faz. Ou faz uma prova. E aqui, na verdade, a gente fica meio confuso, mas se você parar para entender um pouquinho, é muito mais fácil para você, inclusive, conseguir entrar. Claro que tem várias exigências, a Universidade de Montreal não é qualquer um que entra. Mas você tem vários caminhos para conseguir. Tanto que você está dizendo aí, primeiro ciclo, segundo ciclo, DSS, certificar, por aí, né? Eu quero acrescentar o seguinte: muitas vezes, eu tenho casos assim de pessoas que elas pedem admissão num determinado programa e elas não estão prontas para entrar nesse programa. Ou porque, digamos, ela quer entrar ou porque ela fez estudos numa outra área, ou porque ela parou de estudar há muito tempo. Então, o que a universidade faz? A universidade muitas vezes diz: olha, você pode ser admitido na condição de satisfazer tais e tais condições. Então ela pode ser indicada para fazer o que eles chamam de ano preparatório, onde a pessoa passa um ano fazendo disciplinas ligadas à área onde ela quer entrar. Exemplo, uma pessoa quer ser admitida em enfermagem, mas ela fez graduação, digamos, no Brasil em administração. Então, o que eles vão recomendar? Você tem a educação, você tem o nível, você tem experiência, mas você não tem disciplinas nessa área que te qualificam, você vai fazer o ano preparatório para entrar. Então, existe toda essa flexibilidade, acho que é a palavra que eu busco, flexibilidade para que a pessoa que pode, que tem competência, para que ela tenha acesso. Então, isso é muito interessante. Segundo ciclo, DSS significa Diplôme d'Études Supérieures Spécialisées, Diploma de Estudos Superiores Especializados. É parecido com o que a gente chama de especialização no Brasil. Tanto é que fala Études Supérieures Spécialisées. Então, é especializado.
Mas uma coisa que você colocou e que é interessante, mas o que isso tem a ver com mestrado? Alguns DESS, uma vez que você conclui esse DSS, você pode utilizar as disciplinas que você fez nele para aplicar para um mestrado. Então você tem um... Por quê? Porque muitas vezes são muito semelhantes as disciplinas do DSS e do mestrado, é tudo segundo ciclo. O que fica faltando, talvez, é você complementar com uma tese de pesquisa ou com um estágio, se for um mestrado profissional. Isso é uma outra coisa que compensa mencionar. Existem mestrados acadêmicos que levam para o doutorado e para a pesquisa, e profissionais que levam para o mercado. E normalmente não, sempre, eles vão vir acompanhado de um estágio, que a universidade ajuda a conseguir. Agora, essa diferença que você deu dos mestrados é a questão de ter ou não tese? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? O profissional é simplesmente uma maneira que não vai levar ao doutorado? A gente tem até essa pergunta aqui do nosso querido José Roberto Barros, participou aqui com a gente já, consultor financeiro. Meu amigo. Perguntando isso, se a Universidade de Montreal... Tem um abraço da Lina também. A Lina tá ligada lá de BH. Tá ouvindo, ó. Tá aqui, mandou um beijo pra você. Tá lá comendo queijo Minas, doce de leite, pegando calorzinho. Não volta não, né? Assim é fácil, hein, Lina? Morar no Canadá, no frio se manda. Eu conheço uma pessoa assim também. Você conhece, Rogério Taganelli? Tal de Cida, apertou o frio, ela viaja? Só faz igual o pato, né? Quando fica frio, voa pro sul, né? Exatamente. Quando fica frio. Mas os patos só vão em bando, viu? Só vão embora. Mas aqui, abraço pra Lina, forte abraço. Tô esperando meu café Três Corações, que ela ficou de trazer. Opa, traz 2. Um abraço forte também pra Karine, que tá lá no sul, Rio Grande do Sul. E um abraço pra Serleia, que tá trabalhando forte no seu doutorado aí. Ou seja, são todos os embaixadores... Tá todo mundo na vida boa e você tá aqui ralando e respondendo pergunta da galera. Alguém tem que trabalhar. Tô aqui sendo sabatinado com muito prazer. Mas vamos lá. Qual a diferença desses mestrados, o profissional e o outro? Um leva ao doutorado e o outro você não pode fazer? Ou ele simplesmente é mais voltado para o mercado profissional? Eles vão considerar primeiramente coisas diferentes na hora de ter acesso. O mestrado profissional, ele é para uma pessoa que... a princípio não está interessado em fazer PhD e ir para pesquisa ou se tornar professor. É para uma pessoa que quer ter um nível mais refinado de qualificação para exercer uma determinada tarefa. Digamos que uma pessoa quer trabalhar em pesquisa, mas ela quer trabalhar em pesquisa na indústria. Não quer fazer pesquisa acadêmica. Então não é necessário ser pode vir a ser, mas não é necessário ser um PhD para trabalhar na área de pesquisa na indústria. Se você quer conduzir uma pesquisa, você pode fazer o PhD, mas se você quer trabalhar na pesquisa como um coordenador de atividades, enfim, tem um mestrado profissional para isso. A Lina, por exemplo, tem um mestrado profissional na área de relações internacionais. O estágio dela foi nos Estados Unidos, no Escritório Internacional do Quebec, nos Estados Unidos. Então ela optou por essa via profissional. Mas se o indivíduo quer fazer... para ter acesso a esse mestrado, eles vão considerar a sua experiência profissional, as suas competências profissionais, seus objetivos profissionais. Por outro lado, para você ter acesso ao mestrado acadêmico, eles vão considerar a sua produção acadêmica, né, o seu interesse, as suas motivações e a sua qualificação. E, normalmente, o que vai acontecer? Ele abre espaço para você ter acesso ao doutorado. Normalmente, eu não vou cortar horizontal e dizer que sempre, mas normalmente, se uma pessoa que quer ter acesso ao doutorado, ela não pode concorrer ao doutorado com mestrado profissional. Os programas de doutorado vão exigir, de uma forma geral, mestrado acadêmico. Mestrado com pesquisa e tese. Mas, de qualquer forma, todos os dois te dão uma bela credenciada para você seguir o teu caminho aqui, trabalhando, aqui né? Ou em qualquer lugar, né? Agora eu vou fazer propaganda, se for na Universidade de Montreal. Deixa eu só fazer um resumo, essa é a questão do primeiro ciclo que o Rogério perguntou também, que eu dei uma pesquisada lá naquele site hoje, fucei o site. Para o primeiro ciclo, o brasileiro ele tem que ter um certificado de ensino médio, um certificado de auxiliar técnico, ou um diploma técnico de nível médio, ou diploma técnico de segundo grau, e ser aprovado aí no programa de 1 ano de estudos preparatórios da Universidade de Montreal, ou ter concluído 1 ano de estudos universitários do Brasil. Esse ou que você falou é muito importante. Ou. Mas porque a pessoa não necessariamente tem que passar pelo ano preparatório. Uma pessoa que tem uma formação de 1 ano universitário no Brasil, ela já tem créditos em disciplinas acadêmicas, e se o objetivo dela é entrar num curso aqui ligado na mesma área, então esses créditos e essas notas vão ser consideradas. Mas se a pessoa não tem histórico de
de estudos universitários numa determinada área. Ela teria que fazer esse ano preparatório. E Aquilo ela- que você colocou. Alguém fez engenharia, um ano de engenharia e quer fazer agora Mas uma pessoa enfermagem. também que tem só segundo grau no Brasil, tem segundo grau no Brasil e quer fazer um curso bacalaureat aqui, um curso de primeiro ciclo, existe uma grande possibilidade de que eles vão pedir para ela o ano preparatório. Porque tem a ver com o sistema de ensino aqui, aquilo que é ensinado Um ano a mais. no CEGEP, muitas vezes, e que não é ensinado em outros países. Nós temos, na verdade, 2 anos a mais aqui do que vamos dizer, o segundo grau que tem no Brasil. Exatamente, é diferente aqui. É. Agora, existe um documento aqui que chama Evaluação Comparative d'études hors do Québec. Que é o quê? A galera que tá em casa agora, tem gente que já tá cansado de saber disso, que veio para cá, provavelmente em algum momento já ouviu falar, e quem tá no Brasil ainda querendo vir pode não saber, então é bom a gente esclarecer. Que é um documento que vai avaliar a tua educação feita no Brasil e comparar com o que há de educação aqui no Quebec. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou jornalista, fiz 4 anos de faculdade, peguei um diploma. Eu chego aqui, dou a entrada nessa documentação, levando meu diploma, como é que fala em português? Relevé de notes, esqueci, histórico escolar. E mando uma série de documentos e eles vão dizer, bom, realmente você tem um bacharelado em jornalismo aqui no Quebec também. Algumas profissões como enfermagem, fisioterapia, né? Geralmente as de saúde você é obrigado a fazer isso, e outras você pode viver a vida. TI, por exemplo, geralmente tecnologia da informação não pede. Na tua avaliação, na tua experiência de dentro da faculdade, é necessário para quem quer estudar correr logo com essa avaliação, ou estuda o caso, vê se realmente precisa, ou a universidade ela prefere que você já chegue com esse documento da avaliação prontinho? Isso é uma ótima pergunta, porque quem vem como residente permanente vai se confrontar com essa dúvida. E eu já tive algumas pessoas já me perguntando sobre isso. Avaliação comparativa des études é um documento que é recomendado pelo Ministério da Imigração para que você se torne interessante para alguns empregadores, para você mostrar que o que você fez no Brasil corresponde a tal educação aqui. E quem como a gente fala, quem avalia suas qualificações e emite esse documento é o Ministério da Imigração. Você quer ser candidato à Universidade de Montreal para fazer mestrado ou para fazer doutorado. Você não precisa desse documento. A Universidade de Montreal ela é 100% autônoma para avaliar seu histórico, seus diplomas, sua competência, sua experiência e tomar uma decisão a respeito da sua elegibilidade a determinados cursos. Então são coisas separadas para objetivos diferentes. Você fazer um pedido de admissão na UDM e enviar para ela o resultado da avaliação comparativa das etudes é uma perda de tempo, não é necessário. A única coisa que tem que ficar sempre de olho, e é óbvio falando, mas às vezes a galera não atenta porque está aqui pensando em tantas outras coisas, é a tradução dos teus documentos também, né? Ou você pode levar na tua língua materna? Não, os documentos têm que ser traduzidos ou para o inglês ou para o francês. A maioria do pessoal traduz para o francês. Então, me parece que, pela minha experiência, pelo que eu tenho observado, isso inclusive está bem descrito no site. Se a pessoa quer enviar os seus documentos do Brasil para cá, ela vai enviar o original ou um documento certificado em cartório brasileiro. Então, você não precisa mandar o seu diploma original da universidade, você leva no cartório brasileiro e ele é autenticado. Tem que ser autenticado lá, porque tem que ser autenticado por alguém que pode ler o que está escrito. Agora, você está dizendo, é certo que é no cartório. É no cartório. Porque, por exemplo, algumas ordens profissionais, eu tenho uma amiga querida que escuta a gente, a Mariana, que deu entrada na ordem de nutrição e eles pediram, na verdade, um carimbo, como você falou agora, um certificado, né? Uma garantia não do cartório, mas da faculdade. Então, para Márcio, a gente está falando de duas coisas aqui. Uma história é a validação da profissão no mercado de trabalho, outra história é entrar na universidade. Não? Sim. A gente está falando de duas coisas separadas, mas o que eu estou dizendo é, para a galera ficar de olho. Para a universidade, exatamente o que eu quero separar isso. Para a universidade, cartório, resolveu, problema. Para algumas ordens, não. É importante ter também um carimbinho Eu sei do que você está falando. Ordens profissionais aqui pedem, por exemplo, histórico com carimbo e assinatura original da universidade.
da universidade. Para você exercer a profissão. Então, se a gente for generalizar, é o seguinte: você quer entrar na universidade, você procura saber como que é na universidade. Não pensa que porque na ordem é assim ou no MIC é do outro jeito, na universidade é a mesma coisa. Não é. Não é necessariamente, pode ter alguma semelhança. Sobre tradução que você perguntou, no Brasil é preciso mandar traduzir por um tradutor... Tem que ser juramentado. Por um tradutor juramentado. Então, você pode enviar... São duas coisas diferentes. Você pode enviar o original para a universidade ou uma cópia autenticada em cartório brasileiro, mas você precisa enviar também tradução. E a tradução tem que ser juramentada em cartório e autenticada em um consulado ou um escritório de negócios canadense. Outra opção que a gente tem visto algumas pessoas fazerem é enviar o documento diretamente para um tradutor da Ordem dos Tradutores e Intérpretes do Quebec. Existem pessoas lá que têm qualificação para traduzir do português para o francês. Então, é ir no site dessa ordem, se quiser, avaliar, buscar uma pessoa, entrar em contato e negociar como é que envia o documento para ela. E isso tem sido uma opção muito interessante, porque para algumas pessoas que não têm acesso fácil a consulado, não têm acesso fácil a escritórios comerciais para poder fazer essa autentificação, tem a opção de mandar direto para cá. Eu não sei te dizer a diferença que isso fica, qual que é mais barato, mas é uma coisa que vale a pena cada pessoa verificar. Mas, de qualquer maneira, os documentos feitos em tradução juramentada no Brasil, eles são válidos também aqui. São. A pessoa pode mandar sempre pra talvez gente. fique mais fácil fazer isso lá. Vamos fazer um pequeno intervalo aqui mais uma vez. Vou mandar um abraço aqui pro pessoal que está na escuta com a gente lá do Brasil. Daniel Evangelista, amigo meu lá da Globo News. A Adriana e o João Pedro. E vamos de música então, de intervalo por enquanto, e a gente volta. Deixa eu decidir se é cedo ou tarde, espere eu considerar. Vê se eu vou assim chique à vontade, qual o tom do lugar. Enquanto eu penso, você sugeriu um bom motivo pra tudo atrasar. E ainda é cedo pra lá, chegando às 6, tá bom demais. Deixa o verão pra mais tarde. Não tô muito afim de novidade, fila em banco de bar. Considere toda hostilidade que é da porta pra lá. Enquanto eu fujo, você inventou qualquer desculpa pra gente ficar. E assim a gente não sai, que esse sofá tá bom demais. Deixa o verão pra mais tarde. E eu digo cá entre nós, deixa o verão pra mais tarde. Gens du troisième âge, jeunes ou moins jeunes, bienvenue à 70-30. Une mission conçue spécialement pour vous, gens du 3e, 4e ou 5e âge. On vous invite à écouter tous nos collaborateurs qui sont ici pour parler de leur communauté. Ensemble, on veut s'amuser, se poser des questions et avoir des réponses. Et ça commence maintenant. 70-30, c'est tous les jeudis matins, dès 9h, à Radio Centre-Ville 102,3 FM. Vendedores
nas costas, derivado a passar o dia todo sentado? Festejou demais? Maçon 1452 tem uma oferta imperdível para si. Por 49,99 tem 1 hora inteira de massagem. Maçon 1452 oferece a 6ª massagem gratuitamente e $10 de desconto para cada referência que você der. O que está à espera? Ligue 514-654-1070 ou visite o www.maçon1452.com. Olá, eu sou a Viviane e vou estar com vocês todos os domingos aqui na Rádio Centreville 102.3, das 4 às 5 da tarde, com o Espaço Vi. Rádio Centreville 102,3 FM. Um mundo diferente. h ao vivo no ar de Montreal, pelos ares de Montreal, todo mundo, né? Ares gelados pro mundo inteiro. Ao vivo hoje falando sobre estudo. Tô com a foto aqui que o Rogério Bileiro me mandou da Universidade de Montreal aérea, coisa mais linda. Você escutou agora Mundo Livre SA com a Livre Iniciativa, e na saída a gente escutou Los Hermanos com Deixa o Verão pra Mais Tarde. E Cida, tem... Pera. Deixa o verão pra mais tarde? Não. Isso foi sugestivo, não deixa não. Pois é. Se puder vir mais cedo, até não exatamente, não. Eu toquei exatamente pra provocar a galera. Mas como a gente tá falando de neve, eu sei que Montreal vive aqui, meu país, c'est l'hiver. Donc, tem festa aí de neve, Cida. Como é que é isso aí, essa... Então, como eu disse para vocês, aqui em Montreal a gente não fica em casa no inverno, ou seja, fica se quiser, na verdade. Então, a Vila de Quebec aqui prepara uma série de atividades e sábado começa um dos eventos mais esperados durante o inverno, que é a famosa Festa da Neve, ou Fête de Neige, que vai movimentar a cidade até o dia 8 de fevereiro, porque depois tem outras festas que acontecem aí. A festa é entrada gratuita, vai acontecer durante todos os finais de semana no Parque Jean Drapeau
e que conta com diversas atividades no inverno aí. Aí você tem exposições, shows, músicas, tirolesa, tobogã, de gelo, patinação, tem um trenó puxado pro cachorro que eu fico morrendo de pena dessa história. A gente falou até que você pode patinar em cima do Rio São Laurent. Deve ser. Dizem que é a principal festa do inverno aqui, é verdade, Rogério? Você que já tá aqui há mais tempo. Tem a Lumière também, né? A festa de Lumière, que é super... Eu gosto muito de Montreal, a Lumière. La Nuit Blanche, que todo mundo sai na rua, Noite em Branco, né? Quando é essa? 28 de fevereiro. 28 de fevereiro, eu quero aproveitar, essa é ótima. Eu não estaria aqui 28 de fevereiro, mas enfim... Começou, aperta o freio, ela foge, cara. Incrível. É o pato que voa pro sul, né? Quem pode... lembra que conversa deles. Rogério é que pode... Mas o Rogério fica aqui, é verdade. Além disso, a gente tem uma estrutura montada com praça de alimentação, tem banheiro, castelinho inflável, enfim. Parece que é uma atividade bacana também para quem tem criança, viu? São 4 finais de semana, né? Ou seja, tem atividades ali para quem quiser fazer alguma coisa neste final de semana também. É para todas as idades, para todos os públicos, para todos os sexos e geralmente o homem gosta mais. Não sei se é chegado. Mas, por exemplo, dia 16 ao dia 25 de janeiro, teremos a 47ª edição do Montreal Auto Show, que é o salão do automóvel aqui em Montreal. Do dia 16 ao dia 24, de 10 da manhã às 9h30 da noite. No dia 25, de 10 da manhã às 19 horas. Vão ser mais de 500 modelos em exposição. Os valores, alguns vão chorar um pouquinho, acho meio salgadinho, mas se juntar a família fica mais barato. Regular, $16, estudantes, eu falei estudiantes, ó. E pessoas com mais de 65 anos, $13. Crianças, $6, mas a família, 2 adultos e 2 crianças, 38. Então, qualquer informação, Salão Auto Montreal, salonautomontreal.com. Vai lá, tem todas as informações. É um evento legal que promete movimentar a cidade nesse inverno também. E estamos aqui com o Rogério Bileiro, como já falamos. Rogério, quais são os passos que o brasileiro... Como é que eu vou conseguir te perguntar isso? Mas dá pro brasileiro, por exemplo, se virar um atleta da universidade? Porque a gente vê isso muito no Brasil, aquele sonho de universidade americana, né? Que o cara consegue bolsa porque virou atleta e não sei o quê. E a gente, quando foi fazer esse vídeo, eu fui num jogo de futebol americano e eu vi quanto o povo aqui é apaixonado pelo esporte universitário. É um caminho também? Tem uma brasileira que participa, né, da equipe de handball, a Camila. Então, sim, é possível. Uma vez que o aluno está dentro da universidade, ele se interessa por determinado esporte, ele busca aquela equipe, né, e se apresenta e passa algum teste e pode participar. Eu não sei a que ponto que ele vai participar do ponto de vista profissional, isso vai depender das competências dele, mas a Universidade de Montreal tem a equipe esportiva, né, Le Carbin, né, que a gente... Cara, é incrível como eles dão importância a isso, porque se você for no site... Você vê o perfil de todos os jogadores do Carraban. O que o cara estuda, a idade, peso, altura, fotinho, como um time profissional de futebol. Mas tá falando que ele tentou lá, ele foi lá... Eu fui fazer o teste, foi reprovado. Mas o Márcio, ele era especialista em bola de gude, mas ele descobriu que aqui não tinha competição de bola de gude. Eu fui reprovado pela minha altura, eu sou muito baixo pra bola de gude. Campeonato em bola de gude é só em Belfort Roxo que a gente joga, mano. Aqui os caras não jogam porque na neve a bola não corre, mano. Não tem essa competição. Foi que nem aquela... Não dá, né, foi que nem aquela peneira. Sim. Aquela peneira que você foi participar de cricket achando que era taco, não era. Eu jogava taco. Você jogava taco quando era moleque? Claro. Você jogou isso? Rogério, você é de onde? Inclusive tem um camarada que perguntou de onde é a maioria das pessoas que vem do Brasil. Já tem esse cálculo ou não? Antes, não esquece de me falar sua referência. Você falou de idade, agora fala do seu... Se você também é lá de Belfort Roxo, ou se você é lá da minha querida Zona Leste, do Capão Redondo, Zona Sul. Eu jogava bola de gude lá na pequena cidade de Miraí, em Minas Gerais. Miraí, nossa, é brincadeira. Miraí fica perto. Minha família é de Muriaé. Caramba, nós somos vizinhos, assim. Nascemos um do lado do outro lá. Mas é Miraí. Em Miraí eu jogava bola de gude. Aqui em Montreal tem a vantagem, você pode jogar atualmente na calçada, a bola vai longe, porque a calçada... Por causa do verglas. Só tem gelo na calçada. Então, sou de lá, nasci lá, né? Cresci lá e tudo, e depois fui pra Viçosa, fiz 2º grau lá no meu adorado Colégio Colune, que eu morro de saudade. Depois fui pra Belo Horizonte, fiz farmácia no UFMG, depois fiz mestrado no UFMG. Você é da minha turma, é mineiro também. Sou mineiro, saudade de um bom pão de queijo. Olha, eu acho que esses mineiros invadiram Montreal, cara. Pra onde você vai, se quanto que é sotaque, aquela coisa, que jeitinho, e eles vão só...
tomando conta da cidade, rapaz. Eu não sei te falar, a maioria dos alunos da universidade, de onde vem, porque eu sei que a gente encontra gente de todo lado mesmo, mas é claro, tem bastante mineiro, sim, eu acho que por coincidência ali na Serra e eu somos, né, mineiros, a Karine já é do Rio Grande do Sul e a gente tem alunos também do Nordeste, tem bastante gente, agora eu tenho recebido aí, tem 2 doutorandos que acabaram, um chegou no ano passado, outro chegando agora de São Paulo, mas é gente do Brasil inteiro, né? Brasil inteiro. Agora, Rogério, quais são os períodos de admissão aí? Aquilo que o Márcio colocou, quer dizer, não dá pra gente em 15 dias querer arrumar a mala e vir para Montreal. Tem também uma série de requisitos aí, você tem que ter o CAC, né? O Certificado de Aceitação do Quebec, ou seja, não precisa de um tempo aí para você se organizar. Eu só preciso de bastante tempo para conseguir o visto para vir e depois precisa de tempo para se organizar para vir. Então, eu acredito que é um planejamento que talvez tome cerca de 1 ano para algumas pessoas. Mas vou acrescentar essa pergunta cedo, que foi muito importante, não só para quem quer vir estudar aqui, mas quem já está aqui. Eu estou aqui há 1 ano, há 10 anos e resolvi voltar a estudar. Para eu me matricular num curso que começa em fevereiro, não adianta em janeiro eu ir lá bater na porta da Universidade de Montreal e me matricular, não é isso? Tem que olhar com uma certa antecedência, né? Pode ser relativamente rápido, dependendo da sessão que você quer fazer e dependendo do programa que você quer fazer. Pode ser um pouco mais lento. Por exemplo, se você que mora aqui já, você quer começar a estudar na sessão de inverno e em um determinado programa, você tem até setembro, uma data de setembro, perdão, agora o número. Você tem até setembro para pedir para o inverno. Setembro é o início da sessão de outono. Então, nesse início, você pode pedir para o inverno. Então, para começar o inverno, quando? Porque a gente aqui já está situado. Eu acabei de fazer funciona isso agora. em estações, né? Eu fiz a minha... É porque a gente está aqui acostumado, a gente já está acostumado a viver em estações. E quem chegou não tem ideia de que é isso, inverno, verão, outono e tal. Como é que você fez aí, Rogério? Não, então, eu fiz o certificado de agora, 4 de janeiro, foi o início das aulas, que é a temporada de inverno. Exato. Que vai até fim de abril, né? Uhum. Isso seria mais ou menos umas 15 séances, 15 cursos mais ou menos. 15. Mais ou menos, né? Então, e você tem que fazer essa inscrição até, no caso, a minha foi até 9 de outubro, estava liberado. Então, exato. Pode ser, como eu te disse, pode ser bastante rápido, dependendo do programa, sim. O processamento é bastante rápido. Na pós-graduação, o processamento costuma ser bastante rápido. A pessoa tem uma vida de missão ou a nota de não ter sido bem sucedido daquela vez. É relativamente rápido. Então, para entrar no inverno, ou seja, para entrar no início de janeiro, é até uma data em setembro. Depois, se a pessoa quiser entrar no outono, ou seja, ela quer entrar em setembro, aí ela vai ter até 1º de fevereiro, para alguns programas até 1º de março, para enviar toda a sua documentação para a Universidade de Montreal. Então ela tem que prever realmente uns 6 meses em torno para o processo de admissão e depois para conseguir a próxima etapa, que são as etapas com os governos, o governo do Quebec e o governo do Canadá. Para vir estudar no Quebec, se não for idiomas, ou se for por menos de 6 meses, né? Menos de 6 meses, o indivíduo por mais de 6 meses, o indivíduo precisa do Certificado de Acceptação do Quebec, o Certificado de Aceite do Quebec, CAC, que é um documento que se pede online. A pessoa vai preencher um formulário, enviar alguns documentos, entre eles a carta de admissão da universidade, e ele vai receber depois um documento que é esse CAC. Com esse CAC e mais algumas outras provas que ele tem que dar de fundos e outras coisas que o governo canadense pede, ele vai pedir o visto de estudos, que também é conhecido como Work Permit em inglês, Permis d'études em francês. Então, com esses 2 documentos, ela está qualificada para poder vir para cá e passar tranquilamente pela imigração. Você falou de uma questão importante, que é a questão da língua. O que a universidade exige, né, como proficiência da língua francesa, por exemplo? Nos cursos de graduação, nos cursos de premier cycle, todos esses cursos são dados em francês. E é exigido de todos e qualquer um, até mesmo de quem estudou aqui, que ele passe o TFI, Teste de Français International. O objetivo é conhecer a competência linguística desse candidato. Tá? A menos que ele venha do Ciências Sem Fronteiras, que aí ele faz um teste que a CAPES exige, que é na Aliança Francesa do Brasil. Então, e isso é para um intercâmbio, isso é para um estágio de 1 ano na universidade, então é diferente do estudante regular. Mas serve então para qualquer um, por exemplo, você fez um curso técnico aqui,
ou fez não digo um certificado que você vai continuar fazendo um mestrado, mas você fez um certificado, alguma outra formação numa outra faculdade, tem que fazer o TFI. Tem que fazer o TFI. O TFI é essencial. É como você entrar numa universidade brasileira sem fazer uma prova de português, não vai acontecer. Para quem não tá familiarizado, o TFI é como o TOEFL, o TCFQ. As provas de proficiência em idiomas, que é o que vai te garantir. E cada curso tem uma nota diferente, né? Pode ser muito alta, pode ser um pouquinho mais baixa. Aí a galera você pode mandar outros pouquinho. testes que não sejam esse. Você pode mandar o seu teste de conexões linguísticas que não seja o... que pode ser, por exemplo, o teu estudo numa outra universidade. Ou que você fez um curso. Você não precisa ser necessariamente o TFI ou os que são registrados. Eu só tenho a dúvida, agora até o Rogério tá aqui do lado, porque você, na verdade... tá fazendo HEC, né? Eu não sei se a UDM é o mesmo procedimento. Porque tem uma diferença, né? A HEC, a Polytechnique, são parte da Universidade de Montreal, mas o procedimento não é 100% igual, não é isso? A HEC e a Polytechnique são escolas afiliadas. Elas fazem parte do complexo Universidade de Montréal, mas elas são administrativamente completamente independentes. Então, o processo de admissão para a HEC e para a Polytechnique são diferentes do processo de admissão para a Universidade de Montreal. Eles têm suas próprias peculiaridades. E eu, por exemplo, eu não costumo orientar alunos da Technique, da Polytechnique, nem da HEC. O que o meu setor de admissão orientou-nos a fazer é indicar essas pessoas para as pessoas que são os responsáveis pela admissão nessas escolas afiliadas, porque são universidades que são independentes nessa área aí. É possível trabalhar e estudar no Quebec, em Montreal? Brasileiro está acostumado a fazer isso, né? Precisa, né? A gente faz. Pagar a universidade é caro. A gente faz e não é fácil, não é simples. Tem dia que o dia acabou, você está cansado, você tem que abrir o livro e meter as caras e estudar. É possível, sim, e uma coisa interessante para o residente aqui é a possibilidade de ter a bolsa do governo do Quebec, que ajuda a cobrir uma boa parte da despesa e paga também a sua mensalidade, que é um tipo de FIES, só que num formato bem diferente do formato Brasil, porque dá também porque fornece um valor para a despesa da pessoa. Então, o residente permanente, eu conheço muita gente que se utiliza do Prêt-et-Bourse para poder pagar os estudos, né? E a Universidade de Montreal, para os estudantes regulares, né, para os seus estudantes, abre a possibilidade também de trabalhar. Tanto é que eu faço isso, eu trabalho para a universidade. E tem muitos outros estudantes que trabalham para a universidade. Cabe cada um buscar o setor que tem um programa chamado Programa Etude de Travail, né, onde a pessoa vai buscar as possibilidades de trabalho para ela, para poder, né, ganhar um extra ali enquanto estuda. Você mencionou a bolsa, é uma mão na roda para quem está chegando, né? Você às vezes não tem condição de trabalhar e complementa ali a tua renda. Mas é importante deixar claro também que isso é um direito, todo mundo vai conseguir, de acordo com o seu perfil, uns mais, uns menos, uns vão conseguir só o empréstimo, não vão conseguir a bolsa. Mas quem vem de fora só para estudar paga um valor completamente diferente de quem tem a residência, não é isso? Exatamente. Os valores são diferentes para estudante internacional, para estudante quebequense, ou seja, uma pessoa que comprova que é residente do Quebec, e uma pessoa que é estudante canadense. Que é um cara que veio de Vancouver estudar aqui, ele paga um valor diferente também. Tá? Então, os valores variam bastante, eles são diferentes de graduação para segundo ciclo, para terceiro ciclo, mas eles são bem diferentes mesmo. Um estudante quebequense aqui, o estudante com residência do Quebec pagaria pelo doutorado por ano cerca de $3.300, $3.500, enquanto o estudante internacional, se ele for desembolsar, ele vai ter que pagar uma soma de em torno de $21, $22.000. O que, aliás, pelo que a gente tem observado e conversado e pesquisado, o Quebec tem uma das educações, se não a educação mais barata aqui na América do Norte. Então, o Brasil não está fácil também, né? As escolas particulares, os valores também estão bem salgados, né? Dependendo da possibilidade da pessoa, ela pode pagar um curso de pós-graduação aqui, um MBA aqui ou algo do tipo, que não vai ser muito diferente do que ele pagaria no Brasil. Talvez seja diferente, mas você tem o plus, se me permite, de fazer isso no exterior e chegar com uma bagagem linguística também bem importante. E além da bolsa do pré-bourse, né, da bolsa oficial do governo, vamos dizer assim, tem alguns outros tipos de bolsa de organismos, de bancos, de pesquisa científica, que a galera também pode ficar de olho, que dá uma forcinha aí no pagamento da universidade ou no teu orçamento pessoal, né?
A questão da bolsa, ela vai ter algumas pessoas que vão ser elegíveis a algumas bolsas, mas não vão ser a outras. Então isso é bem diferente. Por exemplo, o residente canadense, ele vai ser elegível a algumas bolsas do governo do Quebec e do Canadá, mas o estudante internacional não necessariamente. Algumas não são acessíveis a eles. Então, para quem é residente canadense, e mesmo para quem não é, você pode ir em... o nome em inglês é scholarships.gc.ca, se eu não me engano, e lá a pessoa vai ter a opção de ter estudante internacional, tem Brasil, tem várias opções de bolsa para estudante brasileiro. E se a pessoa é residente canadense, residente do Canadá, obviamente vai ter uma gama maior de bolsas. Tem bolsas aqui do Quebec, do governo do Quebec também. Mas vamos falar da pessoa que está no Brasil, que é estudante internacional e quer vir para cá. Bom, se essa pessoa ela quer vir fazer mestrado, o que a UDM poderia... Mas uma coisa é a pessoa, o acesso que ela tem à bolsa antes de vir e depois que veio. Antes de vir, ela não tem nota na universidade, ela não tem histórico, ela não tem referências, é mais difícil de concorrer a bolsas da universidade. Só depois que a pessoa é admitida, que ela tem notas boas, que ela tem um bom histórico, aí ela pode concorrer a algumas bolsas que a universidade disponibiliza. E a Faculdade de Estudos Superiores e os departamentos disponibilizam diversas bolsas. Antes de vir, existe uma bolsa de isenção de escolaridade, de mensalidade suplementar. Eles falam em francês bourse d'exemption de scolarité supplémentaire, que a princípio ela é para mestrado e para doutorado. Só que ela não é uma bolsa em que a pessoa não vai pagar nada. Ela vai ter o direito de pagar como um quebequense. É diferente. Você lembra que eu te falei, né? Que pro doutorado, o estudante internacional paga 22 mil, o quebequense paga 3.400, 3.500 por ano. Então a pessoa pode concorrer a essa bolsa que dá esse direito. Tá legal? A Karine, por exemplo, que é uma das estudantes embaixadoras, ela se serviu dessa bolsa para fazer o mestrado. Bom, a gente não pode ficar sem falar do Ciências Sem Fronteira, né? Que é esse programa do governo brasileiro que tem aí garantido o estudo no exterior de vários e vários estudantes. Como é que isso tem funcionado lá na Universidade de Montréal? O Ciências Sem Fronteiras, embora ele não contemple a todos os estudantes, né, ele deixa, infelizmente, a área de humanas de fora, que é uma área que a UDM tem muito a oferecer, tem muito potencial. Então, quem for da área de humanas é muito interessante que busque alternativas de bolsa. A gente pode tentar orientar, né, para ela concorrer a outras bolsas e que busque também a CAPES ou suas agências estaduais para tentar a bolsa. Parcerias de intercâmbio, talvez. Mas ela vem atender uma clientela muito grande, né, que é o pessoal da área de exatas, da área de tecnologia, a área de biologia, medicina. E a gente tem visto bastante gente chegar, tanto na graduação quanto no doutorado e até no pós-doutorado. Tem vindo bastante gente do Brasil, alguns pesquisadores, já professores universitários, tem vindo para cá. Professores de particulares, que às vezes ele está lá, ele trabalha no particular, ele tem o mestrado, ele quer fazer o doutorado. Ele fala assim, sabe do que? Eu vou ir para o Canadá fazer o doutorado lá, não vou continuar trabalhando, estudando aqui. Ele vem para cá, ele consegue a bolsa Sem Fronteiras e faz doutorado aqui na Universidade de Montreal. Então, ele abre uma gama de possibilidades enorme. E é isso que tem. E eu estive, eu estava lá no Brasil fazendo palestras em 2013. Eu viajei diversas universidades, né? Em Minas, em São Paulo, no Rio. E é impressionante o quanto que os brasileiros que são elegíveis a essa bolsa querem se aproveitar dessa oportunidade e querem se lançar para o exterior e adquirir essa experiência, que é bom para as universidades fora do Brasil e é bom também para os estudantes. E é impressionante também o número de universidades estrangeiras que estão indo para o Brasil buscar. Eu lembro que eu ia dar uma palestra na UFMG, e eu entrei em contato com o DRI, né, de Relações Internacionais, e falei, olha, gostaria, vocês têm interesse? Sim, nós temos interesse, sim. Aí eu falei, eu tô disponível para tal dia. Não, esse dia já tem a Nova Zelândia. Falei, então pode ser no dia, tá? Não, esse dia vai ser a Austrália. Aí eu falei, interessante isso. São mais de 100 mil alunos, né, que vão ser beneficiados aí nesse ano de 2015. E aqui no Canadá, o governo canadense tem uma expectativa de 12 mil estudantes para estudar. Exato. E o governo, isso aqui é só um parênteses que eu abro, o governo canadense também tem investido bastante em enviar canadenses para fora, né? Então, as universidades brasileiras devem também estar atentas a essa possibilidade de recrutar canadenses, porque o governo canadense está a fim de investir nisso. Eu tenho uma curiosidade, não sei se você vai ter dado suficiente, mas pela tua experiência dentro da faculdade, talvez você saiba me responder. A área acadêmica, dar aula aqui no Brasil, é uma realidade... Aqui no Canadá. É uma realidade para o brasileiro? A Universidade de Montreal tem professores de outras nacionalidades?
Ou é um mercado impossível de entrar? Porque muita gente vem estudar, se forma, faz um doutorado, alguma coisa e pensa em dar aula e continuar por aqui. É impossível? Ou pelo que você observa, dentro da Universidade de Montreal, há professores de outras nacionalidades trabalhando aqui também? Há vários professores de diversas nacionalidades. E eu diria que é possível, sim. Mas é claro que não é possível para todo mundo. Então, o mercado acadêmico, né, ser professor universitário assim, se pega o Brasil como exemplo, né, as melhores universidades, é bastante difícil de entrar. E se a pessoa pensa de dar aula aqui, ela tem que ter um planejamento muito bem feito, um planejamento de longo prazo, que considere muitas variáveis, não é? Mas tem caso, eu sei de um caso, por exemplo, de uma pessoa que era dentista no Brasil, veio aqui, estudou, fez doutorado aqui, pós-doc, e hoje ele dá aula numa universidade na costa leste, costa oeste do Canadá. Me desculpa, eu não vou lembrar o nome dela. Mas, sim, o mercado é grande, o Canadá é muito grande. Se a pessoa, às vezes, não encontrar mercado em Montreal, você tem o norte do Quebec, tem várias universidades também ao redor do Quebec que podem oferecer essa possibilidade. Então é do perfil da pessoa. Não é algo que você vai ver acontecer todos os dias. Mas existem alguns brasileiros, né, que são aqueles que são muito feras e não desistem nunca e dão conta. E esses caras... Aqui tem muita oportunidade para gente boa e gente que tá afim de pegar e fazer acontecer. Então, recadinho. Quer estudar, vem para cá. Quer trabalhar, vem para cá. Quer ser professor, vem para cá. Montreal tá aberto. Estamos com 6h56 da tarde, né? Hoje que dia é, Rogério Tanganelli? Dia 13 de janeiro. Estamos com um friozinho ali entre menos 20 e menos 23, vamos dizer por aí. E estamos aqui com o Rogério Bilheiro, embaixador da Universidade de Montreal, respondendo tudo. Vamos para uma musiquinha? Já a gente volta? Upa neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vixe que coisa mais linda, upa neguinho começando a andar. Upa neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vixe que coisa mais linda, upa neguinho começando a andar, começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce neguinho e me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito te posso ensinar. Mas muito te posso ensinar. Capoeira, posso ensinar. Se quiser, posso tirar. Valentia, posso emprestar. Uma liberdade só posso esperar. Upa neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vixe que coisa mais linda, upa neguinho começando a andar. Upa neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vixe que coisa mais linda, upa neguinho começando a andar, começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce neguinho e me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito te posso ensinar. Muito te posso ensinar. Capoeira, posso ensinar. Se quiser, posso tirar. Valentia, posso emprestar. Uma liberdade só posso esperar. Cento 102.3 Sank FM, Rádio Centreville, Montreal, na Real. Brasil! Olá, eu sou a Viviane e vou estar com vocês todos os domingos aqui na Rádio Centreville 102.3, das 4 às 5 da tarde, com o Espaço Vi.
Vous aimez la radio et vous voulez faire plus que simplement l'écouter. Bonne nouvelle, Radio Centre-Ville est à la recherche de bénévoles, animateurs, techniciens ou recherchistes. Faites-nous part de vos idées et de vos projets. À Radio Centre-Ville, vous trouverez sûrement ce que vous aimerez. Faites partie de la radio qui danse et qui bouge. Radio Centre-Ville, c'est votre radio communautaire. Appelez-nous 514-495-2597. Contribuez au maintien de la seule radio communautaire multilingue de Montréal. En donnant maintenant de façon sécuritaire sur radiocentreville.com, vos dons sont déductibles d'impôts. Radio Centre-Ville. Radio Centre-Ville. Radio Centre-Ville. Radio Centre-Ville, 102,3 FM, un monde différent. Rádio Centre-Ville, 102,3 FM. Mundo diferente. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, sei lá com você. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, sei lá com você. Será no fundo do quintal, quintal do seu olhar, olhar do coração. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de volta aqui com o Rogério Bilheiro, da Universidade de Montreal. Rogério, vamos falar do nosso quadro aqui, do famoso quadro Fala Quebeca. Na verdade, a gente, logo quando chegou aqui, claro, acho que qualquer pessoa quando chega, né, tem que se confrontar com um novo idioma. E esse idioma com uma série de peculiaridades, expressões idiomáticas que, na verdade, a gente não consegue ter nenhuma relação com a nossa língua e é tudo muito complicado. Estou vendo que você está tentando lembrar de uma palavra que tenha dito, meu Deus do céu, que palavra é essa? Kississa. Não. Vai confundir a galera em casa. Fala Quebeca, meu Deus do céu. O Fala Quebeca é aquele quadro que a gente mostra qual é a palavrinha que pegou o calcanhar de Aquiles de quem chegou aqui ou quem tá vindo. Tem aquela palavrinha em francês ainda que ainda te incomoda? Eu não sei escrever, não sei não. Eu realmente... O microfone tá fechado. Não entendi? O microfone tava fechado, vamos lá. Eu tava dizendo que eu sei falar, mas eu não sei escrever, não sei, irmão. Mas eu vou te falar, escrever, eu acho que até o próprio quebecois às vezes não sabe escrever. E assim, a gente tem hora que você fica em dúvida, como que você usa algumas palavras, né? Eu só soube hoje que, por exemplo, tirar o carro debaixo da neve é dégager la voiture. Eu falava nettoyer, enlever la neve. Eu sabia que era dégager. E acabamos mesmo sem querer fazendo um Fala Quebeca junto com o QCSA. Porque o QCSA é um outro quadro que a gente tem, que na verdade é aquela diferença cultural, aquele choque que causa quando a gente chega aqui. A gente costuma dar o exemplo da escada rolante, que você tem que andar do lado direito, senão é atropelado do lado esquerdo. A meninada que anda de sainha curtindo no inverno. Você acabou de falar, desenterrar o carro. Que realidade é essa que você tem que desenterrar o carro para sair? Rogério tá aprendendo, o Tanganelli tá aprendendo a duras penas como é viver de carro aqui em Montreal, né? Pois é, eu né, no inverno, os invernos que eu já passei aqui, não precisava. Mas aí a gente, né, Juliano, meu esposo deve estar me ouvindo em casa, espero eu, e o nosso bebê, né, a gente teve um bebê, o Arthur, e aí a gente decidiu que, porque a gente morava um pouco longe do centro, vamos comprar um carro usadinho aqui, mais bacana, que vai dar. Só que eu não contava muito com isso, porque eu sabia que ia nevar, que ia cobrir o carro e tudo, mas você não tem muita noção do que te aguarda. Você não acredita que vai ser tanto perrengue pra conseguir sair de casa, né? Você acha que vai chegar, né, em poucos minutos você vai tirar aquilo tudo ali de cima, espanou tudo, aí você pegou o carro e saiu, mas... Primeiro, depois que você tirar tudo que tiver em cima dos vidros e do lado, você vai ter que
pegar sua pá e tirar a neve que tá dos lados do carro para tirar ele, entendeu? Isto se não tiver caído uma chuva verglas, igual aconteceu no início da semana passada, que você tem que quebrar a neve, raspar os vidros, tirar tudo. Quase 30 minutos aí de atraso. Nessa brincadeira, no meu caso, foi 40 minutos. Eu tinha que levar o menino na garderia ainda. Vou contar porque eu não sou baú, jornalista não é baú. A gente tem um amigo chamado Eduardo Fonseca que estuda na Universidade de Montreal, olha o link, faz mestrado lá. E ele contou uma história que ele alugou um carro para 2 dias. Por exemplo, ele ia usar no domingo e pegou o carro na sexta-feira. Aí no sábado, né, vai sair, vai fazer uma compra, vai aproveitar o carro. Só que na hora de voltar para casa, ele rodou e só tinha aquelas montanhas de neve que você tem que desenterrar para estacionar. Ele devolveu o carro. Então ele pegou na sexta, devolveu no sábado e pegou de novo no domingo, porque não tinha onde estacionar. Essa é uma realidade que a galera não imagina que vai encontrar aqui. Eu brinco com o Tanganelli, que quando ele falou que ia comprar um carro, que quando esfria, eu fico doido para ter um carro. E quando neva, eu desisto. É assim, é uma questão, tem que pensar muito bem mesmo. Porque e não tem garagem aqui em Montreal, né? Tem isso. Raros. Tem carros, casas que tem garagem. A maioria das pessoas costuma estacionar na frente de casa, na rua e tudo mais. Esse é um fenômeno que merecia ser estudado. Por que uma cidade que tem tanta dificuldade para você estacionar no inverno não tem garagem coberta, gente? Não tem prédio. O tipo de construção não prevê isso. Essa construção mais antiga. Eu moro na casa de 100 anos. Eu acho que mentira que teu apartamento é 100 anos. Que isso? Eu acho super bacana essa ideia de você estar no lugar, falei que 100 anos, eu olho para as portas. Aliás, toda essa vila aqui, essa parte central do Quebec, aqui, de Montreal, é realmente centenária, né? Então as casas aqui são muito antigas. É sim. E não é porque, assim, igual, só para comentar, eu tava chegando aqui e tudo, aí tem lugar no centro que você estaciona, você pode pagar, você tem um aplicativo para pagar isso pelo celular, né? Eu tô vigiando aqui o meu aqui. Mas não quer dizer que você vai chegar lá e que porque não tem nenhum carro estacionado você vai conseguir, porque simplesmente pode ter tanta neve na vaga que você não vai conseguir entrar. E se você entrar, você corre o risco de não sair, porque você pode ficar topado. Fica patinando. Agora, Márcio, aqui há um grande estímulo para o transporte público que funciona. Eu acho que não há um interesse por parte da cidade de Montreal garantir tantos estacionamentos, que o que ele quer é que o transporte público seja de fato o transporte das pessoas. Né? Que assim, a cidade tem investido bastante, né? Então, em breve, assim, daqui a alguns anos aí vai ter novos carros de metrô e tudo mais. Foi bom até a gente ter tocado nesse assunto, que eu compartilhei um vídeo que o Fantástico exibiu mostrando Montreal, que o Rogério também tinha compartilhado. O Fantástico mostrou como Montreal é preparada para receber cadeirante, deficiente físico e tal. E era uma discussão que eu tive com amigos, com a minha esposa, que eu pensava assim, como esse povo pega metrô porque você não tem elevador em todas as estações. Eu pensava a mesma coisa. E aí eu fui atrás, porque isso me deu uma certa raiva. Eu tive, guardadas as devidas proporções, eu quebrei o tornozelo há 1 ano e pouco, e eu vi a dificuldade que era você se locomover de muleta lá no Brasil. E aqui você vê, as calçadas têm uma rampinha, todo o ônibus desce pro deficiente, pro cadeirante entrar. O cadeirante tem espaço no ônibus, mas o metrô não. E aí eu vi, de 68 estações, só 8 tem elevador, mas tem um projeto para até 2020 serem 17. Bom, já vai dobrar, melhorzinho, menos pior. Mas existe uma van da STM que pode buscar o deficiente ou o cadeirante em casa e levar para alguns pontos da cidade. Então, de alguma maneira, eles estão se preparando ou estão tentando realmente melhorar um pouco a vida dessas pessoas que têm mais dificuldade de se locomover. Eu acho isso fantástico. Essa história dessa van, eu já tinha visto ela por aí. Outro dia eu cheguei e fui estacionar e a minha vizinha saiu, me viu estacionando e falou, olha, você pode estacionar mais pra frente? Eu falei assim, mas se eu estacionar mais pra frente, não vai ter vaga para mais 2 carros, e o normal é 2. Ela falou assim, não, um pouco mais só porque eu tenho 2 pessoas aqui deficientes e a van da STM vem buscar elas aqui às vezes. Eu falei nem mais uma palavra, só pode deixar que eu vou estacionar. Eu acho essa van aí muito bom para as pessoas que precisam, né? Fantástico. Bom, Rogério, a gente queria te agradecer demais pela tua participação aqui, seu tempo. Eu vou te agradecer, na verdade, em nome também, já que é difícil a gente ter uma voz assim, em nome dos estudantes da Universidade de Montreal, porque você dedica o seu tempo a ajudar essas pessoas a conseguir um sonho de estudar. Isso não tem preço, isso não tem pagamento, isso não tem nada que pague. Você, a Alina, que mais? Karine? Cirleia, para não ser injusto. E agradecer a sua participação aqui, volte sempre, a casa é sua. Deixe seus contatos para a galera te perturbar mais um pouquinho depois, fora do ar, para saber todas as informações de como estudar e como se formar aqui na Universidade de Montreal. Só quero comentar que, assim, preciso agradecer tanto, para mim é um privilégio, realmente. Assim, uma alegria quando a gente acompanha uma pessoa, às vezes,
do início, que ela te manda a primeira mensagem, até depois, quando ela já está pedindo informação para visto, para vir para cá, e depois a pessoa chega e você encontra a pessoa pessoalmente, e tem sido cada vez maiores o número de brasileiros que tem chegado aqui, e a gente sempre fica muito feliz de poder ajudar. Porque eu mesmo, né, quando na faculdade eu gostaria de ter podido estudar fora, e não pude. E depois, só que eu já vim como residente. Então eu acho isso ótimo. Para entrar em contato com a gente, é mesmo... A forma mais direta é mesmo ir no Facebook, né? O facebook.com/grupos/UDM Brasil Canadá. É só escrever tudo juntinho, que dá certo. Para ver os vídeos da Lina, Cirleia, depoimentos de outros estudantes em vídeo, vai no admissão.umontreal.ca/Brasil. Se quiser também acompanhar nossas atualizações no Twitter, é twitter/UDM Brasil. E a gente também coloca fotos da vida estudante no Instagram, então é instagram.com/UDM Brasil Canadá. Então é isso, a gente está disponível para ajudar da melhor forma, como pudermos, e até onde a gente não conseguir ir, a gente coloca em contato com quem consegue levar mais adiante. O importante é que o Brasil tem um canal direto aí com a maior universidade francófona, obviamente fora da França, do mundo. Obrigada, Rogério. Um grande abraço, viu? Obrigado a vocês. E menino Tanganelli, que hoje comanda as Carrapetas do Montreal na Real, tá com a musiquinha na agulha, é isso? Então vamos de música, já a gente volta? Montreal na Real. Quem é homem de bem não trai o amor que ele quer. Seu bem quem diz muito que vai, não vai assim como não vai. Não vem quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem capoeira que é bom. Não cai se um dia ele cai, cai bem. Chegou para lutar. Birimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza acabará. Se não tivesse o amor, se não tivesse o amor, se não tivesse essa dor, se não tivesse essa dor, e se não tivesse sofrer, e se não tivesse sofrer, e se não tivesse chorar, e se não tivesse chorar, melhor era tudo se acabar, melhor era tudo se acabar. Eu amei demais, o que eu sofri por causa de amor, ninguém sofreu. Eu chorei, perdi a paz, mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais do que eu. Capoeira me mandou dizer que já chegou para lutar. Birimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza gamará, gamará, gamará. 7h13, quase 7h14, Montreal na Real no ar, 102.3 FM, Rádio Centreville. Estivemos aqui, Rogério Bilheiro, estudante, embaixador da Universidade de Montreal, respondeu todas as dúvidas da galera que quer estudar na maior universidade francófona do mundo. Se você quiser aprofundar um pouquinho o programa, temos o youtube.com/Montreal na Real, um vídeo dentro da Universidade de Montreal, mostramos toda a estrutura esportiva, educacional, sala de aula, tá tudo lá. Para participar aqui com a gente, 514-495-1540, montrealnareal@gmail.com ou facebook.com/Montreal na Real. Lembrando, Dona Maria Aparecida de Rossan, que este programa está sendo gravado
E no final da noite teremos ele disponibilizado em link. Se você quiser mandar para aquele amigo que está querendo estudar aqui no Canadá, ou aquele que tem dúvida como fazer para estudar na Universidade de Montreal, manda o link para ele que ele vai ouvir tudo que o Rogério falou aqui, né? E o que temos de notícia aí, dona Maria? Bom, eu tinha falado sobre o Veloso Suzerro, né? Isso é uma coisa inacreditável. Eu vi gente andando de bicicleta na neve. Pois é. Bom, o que a vila de Montreal, a cidade de Montreal, pede é que as pessoas, na verdade, tomem algumas precauções, né, para que você possa andar de bicicleta no inverno, porque aí precisa de preparação. Saber se vestir, o pneu que você vai escolher, até o freio, né, o tipo de freio, você também tem que saber qual é o ideal no momento em que você decide que vai andar de bicicleta. Porque o povo vive aqui tanto tempo no gelo, na neve, que eles têm preparação para tudo. Inclusive, eu estava com o senhor, seu marido, o senhor Sérgio, e a gente viu uma baita bicicleta vendendo, né? Não era ninguém andando com um pneu grossão, assim, de neve. Eu não me arrisco, mas é possível. Mas eles estão aí. E aí tem um grupo que chama Réseau Vélo, que na verdade é um aplicativo onde você pode aí ter um mapa, né, das pistas cicláveis, das ciclovias que funcionam no inverno. Outra preocupação, ser visível, né? Você tem que estar lá com a sua bicicleta com as sinalizações corretas, a sua roupa também, e muito cuidado com as operações de deneigement, porque isso é perigoso até pra gente andando na calçada. Que são aqueles caminhões gigantescos ou os pequenos que passam para recolher neve. Agora esse período começou, né? É bom ficar de olho mesmo nesse aplicativo, porque a gente já falou aqui algumas vezes, nunca é demais. O tal do verglas é gelo. E às vezes você vê a neve assim bonitinha e tal, e você escorrega quando você vê que tem gelo embaixo. Então é complicado mesmo. Mas o que você ia falar que eu acabei de contar?